bom dia, bom dia, amigas rainhas preciosas de oração. Bom dia com esse incondicional amor de Deus pelas nossas vidas. Bom dia, bom dia, bom dia, boa semana, bom tudo para vocês. Que essa semana seja a semana mais extraordinária, mais incrível. Que venham aí os próximos 40 dias mais extraordinários da sua vida para a glória de Deus. Amém? Bom dia, preciosas. Bom dia, amigas. Bom dia, Kênia. Bom dia, Pauliana. Amiga rainha, bom dia. Bom dia, bom dia, Maurizete. Maurizete, Deus é com você, amiga. Não desista, não pare de lutar. A vitória vem quando a gente persevera, quando a gente persiste. Pode vir o dia mais chuvoso que vier, né? Pode ter o dia mais nublado que possa existir na nossa existência. Mas a gente tem que lembrar que acima das nuvens tem um sol da justiça que não para de brilhar 24 horas por dia durante 365 dias do ano. O Senhor é o sol da sua justiça, da nossa justiça. Bom dia, Fê. Bom dia, Fá Duarte. Bom dia, Angélica. Bom dia, Ju. Bom dia, kombuchas, não sei, mas o negócio é bom mesmo. Bom dia, eu amo. Bom dia, Candelore, que saudade de você. Bom dia, Fabi, Samanta, bom dia. Bom dia, Eliana. Bom dia, Ana Cris. Bom dia! O Espírito Santo já tá soprando coisas aqui no meu ouvido. Meu Deus, acho que vai ter que mudar aqui. Bom dia! Glória a Deus, né? Porque Ele fala conosco. Bom dia, Eliana, Tati. Bom dia, Edi, Ana Peixoto. Eu vi sua mensagem e vou te responder daqui a pouco. Bom dia! Bom dia, Ana Cris. Bom dia, Eliana. Bom dia, Lucimar. Bom dia, Tati. Bom dia, Fabiana, Fá, Duarte. Bom dia, Aline. Bom dia a todas as amigas rainhas. Bom dia, Simone. Bom dia, Deia, Vilda. Bom dia, queridas. Que Deus abençoe. Oi, Ivone. Bom dia, que saudade de vocês. Bom dia, Eliana. Bom dia, queridas. Que Deus abençoe. Ciele, bom dia. Kelly. Essa semana, eu até falei com vocês ontem, né, na live. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu falei com vocês na live que eu quero agora fazer umas lives mais rápidas, né? Aliás, tá nas mãos do Espírito Santo. Mas eu quero dar a palavra, né? Porque eu quero que vocês tenham o seu tempo de intimidade com o Senhor. Então eu vou tentar dar uma enxugada. Lógico que eu coloquei... Gente, ontem à noite eu tava tão cansada. Eu terminei de fazer o propósito, igual eu já falei pra vocês. Eu mando pro Kleber, no celular do Kleber. Aí ele dá uma olhada, a gente dá uma discutida. Eu falei, não, amém. Depois eu envio pro nosso grupo, né? E aí eu fiquei naquela, qual o louvor? E perguntando, Deus, qual o louvor que eu vou colocar aqui e tal. E demorei a achar. E aí, a hora que eu achei, eu mandei pro Kleber, finalizei e pronto. E na minha cabeça ficou, já mandei pro grupo. Gente, eu acordei 6 horas da manhã pra orar, né? Aí eu falei assim, ué, cadê o propósito? Ai, me perdoem. Mas aí eu já corri, depois que eu orei, já corri, já mandei ali. Então já tá lá no grupo o propósito de hoje. Então assim, me perdoem, né? Às vezes acontece, é muita informação. Mas amém, Deus é Deus. Então o propósito de hoje já tá lá, você pode seguir. Nós vamos falar sobre 1 Coríntios 13, né? Que é um versículo, é um texto muito lindo, muito precioso, muito rico, que na verdade ali expressa a maturidade de Deus, né? O caráter de Deus, como que Deus é. E então, se a gente exercitar aquilo ali, né, já tem muita coisa ali que dá pra você fazer um jejum. Em falar nisso, eu quero passar rapidamente, porque ontem eu abri aquela caixinha, né? Falei, o que você aprendeu, né, nesses dias? O que você tá aprendendo aqui sobre o número 40? O que você tá aprendendo sobre esses dias, nesse propósito? Queridas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O tanto de gente que me perguntou tanto no WhatsApp, né? Ontem eu consegui responder todos os WhatsApps, né? Faltam 5, 6 só.
o tanto de gente que me chamou no particular e me chamou e colocou na caixa e falou: Nath, eu não sei o que fazer, eu ainda tô perguntando pra Deus qual o jejum, o que eu vou fazer nesses 40 dias. Nós estamos num outro nível, né? Nós vimos aí, a gente tem aprendido tantas coisas nesses dias, nós agora estamos entrando num outro nível, né? Igual eu falei, a gente tá saindo do leitinho e já tá comendo a picanha, já estamos saboreando aí a picanha, né? Ainda tem gente que ainda tá só sentindo o cheirinho, mas nós vamos chegar naquele banquete, né, Liv? O Kleber, daqui a pouco o Kleber vem. E então o que a gente precisa entender? Se a gente está subindo de nível, nós precisamos entender que não é ficar só sem comer. A questão de ficar sem comer, né, que é o jejum, que a gente está acostumado, que muitos homens da Bíblia, muitas pessoas fizeram esse jejum. Daniel ficou sem comer lá as delícias do reino. Existe aquela parte que disciplina a nossa carne, disciplina até o nosso espírito, porque uma vez que eu deixo de me alimentar e começo a me alimentar da palavra, isso automaticamente vai gerar um comportamento diferenciado na minha vida, né? Automaticamente vai gerar algo de dentro para fora. Então, assim, lembrando que o jejum não é para mover o coração de Deus, não é para mudar a resposta de Deus, não. Mas o jejum, ele automaticamente vai trabalhar coisas no meu coração, porque naquele momento que eu estaria me alimentando, eu vou estar tirando aquilo que, digamos assim, que é a primeira necessidade humana, né? Porque se você ficar sem alimento, você morre. Fome mata, né? Então eu vou estar me disciplinando a minha carne. E aí, nesse horário que eu me alimentaria, eu vou ler a palavra, eu vou estar meditando, eu vou estar orando, eu tenho que estar conectada, porque senão, lembra que eu falei? Ficar só sem comer é dieta, e dieta você só vai emagrecer, né? Então, assim, não é dieta. Então, a gente tem que entender que naquele momento, tá, eu tenho 1 hora de almoço, porque às vezes você quer fazer um jejum de alimento, e você trabalha e você não pode deixar de faltar, né? Então você vai pegar o seu horário de almoço, é 1 hora de almoço, mais meia hora de café, mais não sei quanto tempo. Então tá, 2 horas. Então 2 horas eu vou estar lendo a palavra, eu vou estar em oração, eu vou estar buscando, porque aquilo vai mover coisas no meu coração, vai mover ou remover coisas do meu coração e vai me levar para um amadurecimento espiritual. Só que nós temos entendido que isso é bom, é ótimo, né? A gente viu ali que, lembra que daquela pesquisa que nós falamos há um tempo atrás, que quem lê a palavra 4 dias, né? No 4º dia o cérebro já acontecem coisas aqui na nossa região cerebral que nem a ciência consegue explicar, mas ela consegue comprovar que após o 3º dia, né, de leitura, já tem um pico ali no nosso cérebro, e do 4º dia em diante o nosso cérebro transforma. Então a leitura da palavra é importante? Sim. Imagina 40 dias você lendo a palavra, uau, né? Você vai chegar numa outra dimensão, com certeza. Mas eu quero que vocês entendam por que eu tô falando tanto de Isaías 58, Tiago 1:27, por que a gente tem falado? Porque existem, é um outro nível de maturidade espiritual que nós precisamos chegar, né? Sabe aquela coisa assim, ficar sem comer já, tipo assim, é muito pouco, né? Não que seja pouco, pelo amor de Deus, mas eu queria só que vocês entendessem, vocês estão me entendendo? Que isso, assim, é o mínimo. Sabe quando a palavra de Deus fala assim, eu vou dar 10%, né, pra obra do Senhor, vou devolver o meu dízimo ao Senhor, né, vou aplicar aí, seja numa igreja, numa pessoa, numa instituição de caridade, enfim. Isso é muito pouco. Você tem que entender que tudo é de Deus. Ele fala que o ouro e a prata, eu coloquei lá Ageu 2 no grupo, o ouro e a prata é de Deus, então 10%, Deus não precisa dos meus 10%, Ele é dono do ouro e da prata. Isso é muito pouco, mas é esse mínimo que vai disciplinar o meu caráter, é esse mínimo que vai me dar condições de levar um entendimento maior, de entender que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa das minhas moedas, eu vou dar 1 milhão para Deus, queridas, Ele é dono do universo, Ele não precisa do seu 1 milhão. Sabe? Então a gente tem que entender isso. São coisas que nós vamos entender na medida que a gente vai tendo o hábito e vai praticando, né? E aí quando eu falei do jejum,
Por que eu falei do jejum de Isaías 58? Falei, ó, presta atenção, qual é a sua religião, qual é o seu jejum, o que você está fazendo? Vamos sair do nível raso, vamos mergulhar, vamos sair do pé da montanha, vamos pro topo. Ah, Nath, mas é difícil. Deixa eu te falar, subir uma montanha, alguém já subiu, já escalou uma montanha? Né? Eu às vezes eu fico olhando, eu até admiro essas pessoas que têm essa coragem. Às vezes a gente vê na televisão que subiram lá no pico, né? Nos picos mais altos, nas montanhas. Eu não teria coragem, assim, né? Humanamente falando, eu falo assim, ai meu Deus, no meio do mato, vai que vem chuva, sol, neve, né? Tem que ter uma preparação. Mas se Deus mandar eu ir, eu vou. Ele vai me dar condições, eu vou me preparar para isso. E hoje eu vejo que Deus está nos chamando para... Ele está falando assim, ó, vem, sobe mais um pouquinho. E com Deus a gente não precisa ter medo, porque quando ele fala sobe, ele já preparou até a escada pra gente subir. Quando ele fala assim, mergulha, ele já colocou em nós todos os equipamentos pra gente não afogar. Entendeu? Com Deus é diferente. Então esse é o tempo que nós vamos ser chamadas para esse outro nível. Vamos sair do raso, vamos sair da nossa base, e não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. A gente tem que lembrar que lá no alto a vista é mais bonita, é mais clara. Eu tava até vendo ali a Nádia, né? Tá indo no monte, né, Nádia? A Nádia tá indo lá, subindo lá na cidade dela, ela mostrou uma vista, né, no stories dela. Gente, a vista é linda, é perfeita, não tem impedimento. Então é isso que Deus quer, Ele quer nos levar para um outro nível sem impedimentos, que as barreiras dos nossos ouvidos caiam, que as escamas dos nossos olhos caiam e que tudo se abra. Nós precisamos enxergar o novo. Ninguém vai para o novo se tiver com algo velho. Nós precisamos nos despir do velho, sabe? Entregar para Deus, entregar nas mãos de Jesus, para que venha um novo dele. Então por isso que ele vai nos treinar. E aí eu falei, muita gente perguntando como que eu faço, qual o jejum. Vai lá e lê de novo Isaías 58. Se você ainda não sabe, né, o que você vai fazer nesses dias, lê Isaías. Isaías rapidamente, né, ele fala assim, será, no versículo 5, né, será esse o jejum, né, que eu escolhi? Será que é apenas um dia? Deus falando, né? Será que é apenas um dia que você vai lá, se humilha, fica sem comer, se veste de pano de saco e cinza? Não, o jejum que eu quero não é esse, não é um dia, mas é a vida inteira. É o hábito que vai ser transformado. Você pode ficar sem comer, você pode ter essas atitudes, mas é algo a mais. Deus quer trabalhar o seu coração para ir além, sabe? Ficar sem comer é fácil, né? Por mais dolorido que seja, é fácil. Mas o hábito, que aí ele fala assim, ó, será que é isso que vocês chamam de jejum? É tão pouco isso, sabe? Isso é os nossos 10%, é o nosso dízimo, isso é muito pouco. Mas se a gente entende que tudo é de Deus, Ele quer o 100%, aí o 100% é onde dói mais. Mas pra gente chegar no 100%, a gente precisa dessa preparação, a gente precisa desse teste dos 40 dias, né? Dessa maturidade que nós vamos buscar. E aí ele vai começar a falar assim, olha, o jejum que eu desejo é soltar as correntes da injustiça, ou seja, você começar a ter um olhar de justiça pro seu irmão, né? Você não praticar injustiça, é desatar as cordas do jugo. Jugo é peso, é tudo aquilo que traz peso. Às vezes você tá trazendo peso pra sua vida, às vezes você se culpa de alguma coisa do seu passado, às vezes você ainda não rompeu, às vezes você coloca um jugo sobre a vida do seu irmão, um peso. Aí, isso aqui, gente, é uma dimensão. O Espírito Santo vai falar com você além daquilo que está escrito aqui. É pôr em liberdade os oprimidos. Como que eu coloco em liberdade os oprimidos? Às vezes Deus vai falar assim pra você, perdoa aquela pessoa. Você tá oprimindo, com a sua falta de perdão tá promovendo algo naquela pessoa e na sua vida também. Você também precisa ser liberta. Às vezes Deus vai te levar esses 40 dias a perdoar. Perdoar pro seu passado, perdoar pessoas. O Espírito Santo vai te mover de uma maneira que você vai liberar perdão. Às vezes você vai se perdoar. Eu quero falar pra vocês que teve uma vez, há muito tempo atrás, Deus falou pra mim, falou assim, olha, eu já te perdoei, mas você não se perdoa. E eu tive que, sabe, até arrepio de pensar. E quando foi aquilo, foi libertador. E eu falei assim, Deus, eu me perdoo.
Eu me perdoo. Vocês estão entendendo? Às vezes é alguma coisa que Deus vai te mostrar que você tá aí, às vezes numa depressão, num desânimo, sabe? Alguma coisa que tá... É o jugo opressor que o diabo tá colocando, é o peso que ele tá colocando. Então, às vezes, ele vai te levar em situações para você perdoar, liberar perdão. Seja para você, seja para alguém. Não sei. Seja uma circunstância. Não sei, eu não sei. Isso é você e Deus. Por isso que eu tenho falado, vai pra sua intimidade, né? Ele fala assim, ó, é partilhar a comida. Ele tá falando assim, não é partilhar porque ele tá fazendo uma pergunta, mas aqui vamos colocar tudo no afirmativo. É partilhar a comida, é você praticar o bem, é você repartir aquilo que você tem com o próximo. Às vezes seu irmão do seu lado tá passando necessidade, né? Às vezes é você pagar uma conta de luz para alguém. Às vezes é você levar uma cesta básica para alguém. Eu não sei. Eu não sei o que Deus vai te levar a fazer nesses 40 dias. Mas ele vai te fazer, ele vai fazer você, ele coloca ali, ó, vestir o nu que você encontrou, não recusar a ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz resplandecerá, você romperá como a alvorada, né? E prontamente surgirá a sua cura. Vocês estão entendendo que não é só o jejum de alimento que vai te trazer cura e libertação e vai te levar para um outro nível? Olha quantos detalhes. Depois ele fala assim, ó, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, né? Às vezes você está acusando tantas pessoas, está apontando o dedo para tantas pessoas e esquecendo quantos dedos têm virados para você. O que você tem feito? Né? Jesus ensinou ali, falou assim, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher foi liberta. Ninguém atirou pedra, porque o seu telhado, querida, é de vidro. E muitas vezes a gente tá jogando pedra nos outros, tá vendo os erros de todo mundo e não tá vendo você. Então, às vezes, esses 40 dias Deus vai te levar, vai te mostrar o seu coração. Você vai olhar para você mesma e vai entender o que tá acontecendo. Ele fala assim, olha, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, né, e satisfizer os anseios dos aflitos. Então, às vezes, tem gente ali... Nós fizemos ali uma ação do Outubro Rosa, né, Samanta? Nós estamos programando aí agora, dezembro, eles estão precisando de leite. Nós vamos fazer uma campanha aí para arrecadar o leite para essas crianças. Mas, queridas, que não seja somente um Outubro Rosa da sua vida, nem um dezembro de Natal. A época de Natal é a época que a gente mais vê, né? Os empresários querem doar, todo mundo quer fazer ação social, tem as cartinhas do Papai Noel. Isso é ótimo, é perfeito, eu não tô desmerecendo isso. Mas isso não pode ser uma vez por ano. Sabe por quê? Aqueles dias que nós fomos, né? Eu, a Samanta e o Kleber, visitamos as 77 crianças. Né, até dessas 77, em menos de 30 dias, 3 faleceram, né? A última foi agora a Rafinha. A gente não pode esperar, né, o próximo Natal, porque se 3 em 30 dias faleceram, né? Graças a Deus a gente teve condição e oportunidade de realizar os sonhos delas enquanto elas estavam vivas. Mas eu não sei o dia de amanhã, e se mais 3 e mais 6, eu não sei. Então a gente não pode esperar de Natal em Natal, de outubro em outubro. Nós precisamos nos movimentar. Nesse tempo a gente não está parada não. Eu não tenho comentado, mas nós estamos agindo, nós estamos orando e buscando recursos, porque nós entendemos, falamos assim, Deus, não pode ser só um Outubro Rosa, um Natal, mas eu quero pessoas o ano inteiro. Às vezes Deus vai te chamar, aí você fala assim, Nath, mas eu não tenho condição. Queridas, quem falou que você precisa ter condição? Você precisa ter um coração disposto. Aí Deus vai enxergar e vai falar assim, eu vou mandar recursos, porque ela quer ajudar. Eu quero falar pra vocês que a gente tá vivendo épocas de sobrenatural, mas não tem faltado nada. Eu e o Kleber nesses dias, às vezes a gente não posta, não fala, mas todos os dias a gente tem ajudado pessoas. Sábado mesmo, nós fomos na casa de 3 pessoas levar a cesta básica, e uma delas falou assim, olha, ontem eu orei e falei assim, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não tenho recursos, eu não tenho nada, e meus filhos estão aqui. Ela é uma mulher, né? O marido abandonou ela com os filhos. Ela falou assim, Senhor, eu não tenho dinheiro e eu não tenho comida, mas eu tenho o Senhor. Aí à tarde nós batemos lá na casa dela, né? Aí nós levamos 2 cestas para ela, porque a família é grande. E aí, assim, ela falou assim, ó, vocês são resposta de oração. Eu falei assim, amém. O que nós temos falado? Nós temos falado assim, Senhor, nós queremos ser resposta de oração. Então, às vezes, Deus vai te levar a ser resposta de oração na vida de alguém. Eu tenho condições? Não tenho.
Mas Deus manda os recursos, Deus levanta pessoas, Deus manda as coisas e as coisas multiplicam. E aí o pão os peixes e os pães começam a multiplicar na nossa mão e a gente faz a ação. É assim. Você fala assim, Nath, eu não tenho condição. Você não precisa ter, você precisa ter um coração disponível para Deus operar. Aí Deus vai te mandar os recursos, Ele é o provedor. Às vezes o seu jejum nesses 40 dias é isso. É você ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida se você colocar o seu coração disposto. É você falar assim, Deus, eu quero ajudar pessoas. Deus, eu preciso tanto de ajuda. Mas para você entender que Deus vai te ajudar é quando você ajuda o próximo. Porque para você ajudar o próximo, Ele vai te ajudar primeiro. É isso, é sermos abençoadoras. E às vezes Deus vai te levar nesses 40 dias para você ser abençoadora. Igual eu tenho falado, nós não temos, né? A Samanta tá aqui, o leite dessas crianças é R$90 a lata, né? Aí tem a Duda que falou, ó, meu tio, eu tenho uma pessoa que é representante, de repente a gente junta, faz uma vaquinha, compra num preço mais barato. E aí eu já vejo Deus movendo, falando, não, então vamos fazer. Aí Deus levantou, depois eu vou comentar com vocês, Deus levantou uma dupla aqui da cidade que entrou em contato com o Kleber, porque um dos homens está no grupo do Kleber. E falou assim, Kleber, eu faço lives na cidade, tem um clube famoso aqui da cidade. Ele falou assim, eu faço lives e eu senti no meu coração de fazer essa live e levantar os recursos e vou doar para vocês ajudarem as crianças, né? Aí eu já pensei, falei, uau, olha os leites nascendo aí, né, Samanta? Eu falei, tá vendo? Deus já tá providenciando pessoas, então nós vamos ser aí agentes para juntar aí, assistir essa live, acho que marcou dia 3 de dezembro, depois eu vou falar, eu vou divulgar. Então vocês estão vendo que Deus vai movimentando. E aí você fala assim, pronto, eu precisei da parte difícil? Não, eu precisei do meu coração e eu tô orando e jejuando e falando, Deus, a Samanta precisa de ajuda, né? Essas crianças. Tem outras crianças que nós temos ajudado também do nosso projeto social. Então, assim, eu falo, Deus, eu não tenho recursos, mas eu preciso fazer. Eu sinto essa necessidade. E Deus está levantando, Deus vai movimentando. Então, vocês estão entendendo que nós vamos sair de um nível de somente não é expectar, de somente visualizar, né? Eu queria falar que nós não vamos ser mais espectadores. Nós não vamos ser daquelas que vamos só ver, eu vou ver, tá acontecendo na vida do fulano, Deus tá fazendo na vida do ciclano, né? Eu tô vendo as coisas acontecer, eu tô vendo os milagres. Não, você vai experimentar. Eu quero declarar na sua vida esses 40 dias que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai ver, você vai viver. Você, nesses 40 dias, você vai ter testemunhos para a glória de Deus. Ele vai derramar sobre a sua vida, mas o seu coração tem que estar aberto, tem que estar disposto. Você precisa entender que Deus está falando muito além. Nath, eu quero, então, nesses 40 dias ser mais generosa, eu quero praticar o bem, Deus vai te dar condições. Ore. Porque às vezes o seu medo é o que te impede. Às vezes você fica assim, não, eu não vou fazer, eu não vou dar porque senão vai faltar. Não é assim que a gente pensa? Não, eu não vou dar porque vai faltar. Não. Eu vou dar porque Deus vai fazer transbordar. Eu vou dar porque Deus vai multiplicar. Eu vou dar, eu vou entregar os meus 5 pães e 2 peixinhos porque Deus vai fazer multiplicar e vai vir os 12 cestos que vão sobrar na minha vida. Eu vou entregar meu pouquinho de azeite nas mãos, né, daquele que pode, que é poderoso de encher os barris de azeite e de eu poder ainda vender e viver do resto, eu e a minha casa. Eu vou entregar o pouquinho de fé que eu tenho nas mãos daquele que vai multiplicar e vai fazer além. Deus está nos chamando para isso. Sabe, Senhor, eu não tenho condição de subir a montanha, mas eu tô aqui, eu tô descalço, mas eu quero. Deus vai te mandar o tênis, Deus vai te mandar os equipamentos, Deus vai te dar a direção, o Espírito Santo vai ser a sua bússola para você subir e chegar lá e ainda pôr a sua bandeira, para que todos vejam. A hora que eu olhar, eu falo assim, que bandeira é aquela? Aquela bandeira é da mulher, da amiga rainha de oração, que não desistiu, que lá no topo da montanha chorou, se humilhou, pediu direção, pediu provisão, pediu apoio ao Senhor, aquele que poderia levar ela no topo e chegar lá e ainda pôr a bandeira para todo mundo ficar vendo. A nossa bandeira é rosa, é linda. Ontem a Edi falou assim que tinha um diamante rosa, né, Edi?
que parece que é só um que foi encontrado no mundo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O mundo só encontrou uma pedrinha rosa, mas eu quero falar pra vocês que o Senhor, os olhos do Senhor, tá vendo um monte de pedrinha brilhante rosa aí. Eu, você, cada uma de vocês, né? E essa pedrinha rosa, né? Esse pontinho rosa aqui na terra ainda tem uma coroa brilhante. Porque nós somos daquelas que perseveram, que vão além, que não desistem. Mas nós precisamos entender o que Deus está falando nesses dias. Então depois você vai ler ali, você vai ler sobre essa maturidade ali de jejum no capítulo 58. Às vezes Deus vai te chamar para um tempo de 40 dias de generosidade, um tempo de 40 dias de intimidade, de relacionamento com Ele, de perdão. Eu não sei. Teve amigas que falaram assim, Nath, me ajuda, o que eu faço? Eu não sei. Eu queria saber. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai falar com você. Ele vai te direcionar. E você vai resplandecer, porque aí tem uma promessa. E a sua luz resplandecerá, despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Essa é a promessa do Senhor. Isso eu sei. Então ore, busque de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Aonde você estiver, seja aqui, seja aí na África, né, Lumena? Seja lá no Peru, né, Anne? Seja onde você estiver, em Uberlândia, em São Paulo, onde você estiver, Deus vai te usar e vai te fazer resplandecer como uma luz à meia-noite, como um sol da meia-noite. O que brilha mais além. Amém? Mas você tem que estar preparada. Eu coloquei lá no grupo sobre maturidade. Deus está nos chamando para esse tempo de maturidade. Deus quer um amadurecimento nas nossas vidas. Maturidade não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade, mas tem a ver com a sua experiência, com a sua busca, com a sua intimidade. E eu coloquei 3 pontos ali que eu achei interessante. Quando eu li essa definição de maturidade, ele fala assim, é o fruto que vem da experiência da vida. Ou seja, a experiência, o seu processo, aquilo que você faz, ele se transformou em aprendizado. Teve uma transformação, que ele gerou crescimento e produziu a transformação, produziu a mudança. Isso é maturidade. E nós estamos nesse processo. Maturidade, se você entender por esse lado, que não tem a ver com idade, né? Antes de ontem a gente estudou ali, né? Às vezes o tempo eu me perco. A gente estudou ali sobre o número 40, né? E a gente viu ali que 40 é maturidade, 40 tem muitas coisas ali. Mas eu quero falar pra vocês que às vezes um bebê, se ele sabe como pegar a mamadeira e mamar sozinho, ele é maduro naquilo que ele faz. Porque no começo ele não tinha destreza, ele deixava cair. Mas depois de um tempo, vai passar, ele com 2, 3 aninhos, ele já vai lá, pega a mamadeira sozinho e já toma. Ele é maduro. Assim mesmo como a minha avó de 96 anos, minha avózinha, ela não tem maturidade para mexer num celular. Pra ela falar com a família, você tem que pôr o celular na frente dela, ela só olha, ela nem encosta. Ela não tem maturidade, ela tem 96 anos. Mas ela não tem maturidade com a tecnologia. Por quê? Porque ela não teve essa experiência vivida. Ela não se transformou pelo aprendizado, né? Ela não teve um aprendizado, alguém que foi lá e ensinou. Olha, queridas, nesse ano nós temos ali falado, olha o caminho. Lê a palavra, vai para sua intimidade com Deus, faz jejum, busca, vamos fazer propósito. Olha o caminho aí da transformação. Ele gera um crescimento. Maturidade tem que gerar crescimento. É quando eu falo para vocês, vamos sair do raso e vamos mergulhar? Vamos sair do pé da montanha e vamos pro topo? Isso vai gerar um crescimento e ele vai produzir uma transformação. Ele vai produzir algo no seu caráter. Ele vai te transformar de dentro para fora. Por isso que precisamos vir ali fazer o jejum. O jejum de alimento te transforma. Porque você vai ter que ter um domínio próprio. Você vai, às vezes assim, sabe aquele dia que você vai fazer jejum, ainda vai ter que fazer comida para todo mundo da sua casa? Né? Que você até saliva, o cheiro te tribula. Não é? Mas vai ter uma transformação. Porque aí Deus vai estar trabalhando com você o domínio próprio, a perseverança e tantas outras coisas.
mas precisamos ser maduras. Deus está precisando de pessoas maduras para esse tempo. Não é à toa que nós estamos vendo aí homens imaturos, né, fugindo de responsabilidades, mulheres imaturas abandonando seus lares e tantas outras coisas. E Deus está nos chamando para um tempo de maturidade. Ele precisa de pessoas maduras para cumprir o propósito que Ele tem aqui na face da terra. Deus não vai dar grandes responsabilidades para crianças. Criança que eu digo é criança espiritualmente falando. Aquela que... Sabe por quê? Porque criança, na primeira dificuldade, ela chora, ela desiste, ela vai correr, né? A criança, na primeira dificuldade, no primeiro não, ela vai dar birra. Não é assim que funciona? Ninguém entrega um carro para uma criança de 6, 7 anos e fala assim, pode ir, pode dirigir. Não. A criança, a gente precisa atingir um nível de maturidade para que grandes responsabilidades venham sobre a nossa vida. Nós precisamos entender, discernir a voz de Deus, reconhecer quando é Deus que está falando, quando não é, quando é minha carne que está gritando. Então a gente precisa ter essa maturidade, porque Deus quer colocar grandes responsabilidades nas suas mãos. Mas se você não estiver preparada, Ele não vai colocar. Lembra do celeiro? O celeiro vazio, ele não alimenta. Mas o celeiro abastecido, ele além de estar farto interiormente, ele leva o alimento a quem está em volta dele, para quem precisa. Você precisa ser o celeiro cheio, abastecido, maduro nas mãos do Senhor. O seu comportamento, eu coloquei lá no grupo, o seu comportamento, né? O comportamento de uma pessoa madura, ela gera vida, ela gera unidade, ela gera luz, cooperação, porque ela é uma pessoa generosa, ela olha para o próximo. Queridas, é um outro olhar sobre a vida. E Deus está nos chamando para esse tempo. Nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter aquele coração aberto, disposto nas mãos do Senhor. Nós não somos manipuladas e nem manipuladoras. Nós não precisamos disso, porque quem é a nossa direção é o Espírito Santo. E nós vamos romper em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos ser firmes no Senhor, firmes na rocha e doces no amor de Deus. Aquela doçura do Espírito Santo. Até para exortar uma pessoa, nós vamos ter amor. Nós vamos ter domínio próprio. Porque o fruto do Espírito Santo vai transbordar nas nossas vidas. Entendeu a diferença? Entenderam? E para finalizar, eu quero ler com vocês, né? O 1 Coríntios 13, que eu coloquei lá no grupo. Vocês vão ver muitas características de Deus, né? A gente estudou isso lá nos números esses dias para trás. Mas nós vamos ver ali muitas características do amor de Deus. Vai falar que o amor não tem ciúmes, né? Que ele não se exalta, né? Não ira. Aquilo ali eu quero que você, quando você lê no seu momento, eu já estou terminando, quando você lê no seu momento, da sua intimidade, você vai falar assim, Senhor, quais as características desse amor que eu ainda preciso ter dentro de mim? Será que eu tô tendo muitos ciúmes no meu relacionamento e eu tô aqui aprendendo que o amor não arde em ciúmes? Será que eu vou ter aqui... eu tô assim... Ele fala assim, o amor não se ensoberbece. Será que eu estou sendo orgulhosa em alguma área da minha vida? Queridas, eu não sei o que Deus vai falar com você nesse texto, mas Ele vai te levar para um outro nível de maturidade espiritual. Você vai pegar coisas aqui, o que faltar, faz uma lista e ora. E fala, Senhor, eu preciso de entender que o seu amor jamais acaba. Eu preciso entender que eu não vou me alegrar com a injustiça, eu não quero me vingar, porque eu tenho verdadeiro amor. Essas características aqui são características de uma pessoa madura. Porque aqui, já que é Deus, né? Deus é maduro. E você vai pedir para Deus as características que estão faltando. Eu não sei quais são. Mas no seu momento você vai pedir e falar, Senhor, me leva a viver, a ter esse hábito. Lembra que a maturidade é quando você é transformada, você tem o hábito, você tem esse caráter? Então Deus vai te mostrar. E para encerrar, eu quero ler com vocês Tiago 1:27. Porque essa passagem de Tiago 1:27, aliás, antes de 1:27, né, que fala do verdadeiro jejum, eu quero que vocês entendam. Eu até deixei aberto aqui.
que aqui é um texto que, pra mim, ele é o que fala mais de maturidade. Já que hoje o tema é maturidade, nesses dias nós vamos falar de maturidade espiritual, amanhã nós vamos falar de outra característica, mas a maturidade vai ser o norte das nossas vidas para esse dia. E eu quero que vocês leiam Tiago 1, o capítulo inteiro, até chegar no 27. Nath, é muita leitura? Sim, você não quer subir a montanha? Quem sobe a montanha precisa de um sacrifício um pouquinho maior, né? Você não vai dar um passinho, não. Vamos ter que caminhar pelo menos uns, 1 quilômetro, 5 quilômetros, senão a gente não chega lá. Amém? E Tiago 1, ele fala sobre provas e tentações. Ó, o período de 40 dias. O título já é provas e tentações. Depois da live eu vou colocar esse texto lá. Ele fala assim, ó, Tiago 1:27 é a verdadeira religião, mas eu quero voltar no 1, porque o 1 inteiro, até chegar lá, ele vai falar de maturidade, que é isso que o Espírito Santo está soprando para essa semana na nossa vida. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Alguém aí está passando provação? Ou será que é só eu? Pois vocês sabem que a prova da sua fé, o teste da sua fé, produz perseverança. Você ficar ali na prova, isso vai produzir perseverança, vai produzir bons frutos. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha aí, olha aí. Você tá entendendo que a prova da fé é o que vai te dar maturidade? Você tá passando por algum momento desafiador? É isso que vai trazer maturidade. Maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Olha essa promessa, não vai te faltar nada no tempo da prova, se você estiver com o Senhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente em abundância, de boa vontade, e lhe será concedida. Por que a gente tem falado ali no grupo? Peça sabedoria ao Senhor, peça, porque Ele vai dar em abundância. Peça, porém, com fé. Olha o segredo, olha a chave do segredo. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante como uma onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Nós não podemos ser como a onda do mar, que vai e vem, não tem direção, o vento sopra e ela vai e ela não tem domínio próprio, né? Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Se você duvidar, se você não tiver fé, não pense que você vai receber, você não vai receber. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Isso é imaturidade. É você ter a mente dividida, é você ser instável, ser manipulado, é você... Hoje você acorda de um jeito, amanhã de outro. Você acorda de um jeito, ao meio-dia tá de outro e à noite tá de outro. Isso é uma pessoa instável. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, ele vai passar como a flor do campo, porque o sol se levanta e traz calor e seca a planta. Ele cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Aqui é um ensinamento. Uma hora a gente vai aprofundar em alguns pontos aqui. É porque agora nós não vamos ter esse tempo. Mas aqui ele está comparando assim, ó. Não se glorie nas suas riquezas, naquilo que você pode fazer. Porque do dia para a noite você pode murchar, e aí? Né? Qual que vai ser a sua glória? Mas você tem que estar ligada, conectada ao Senhor, porque é Ele que vai fazer você resplandecer. Aí ainda fala aí no 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa de vida. Ai, como eu amo, né? Olha só a coroa aí, gente, das rainhas, que Deus prometeu aos que o amam. Você ama ao Senhor? Persevera, a coroa é sua. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, isso aqui é só pessoa imatura que fala isso, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então, seja madura, não é Deus que tá te... Ai, Deus tá fazendo eu sofrer, tá me tentando.
tentando. Não, é o diabo que tenta. Deus não tenta. Sabe por quê? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do seu coração, sendo por este arrastado e seduzido. Quem seduz, quem arrasta, quem leva para a morte é o diabo. Então, esse desejo tentado, concebido, então a tentação vem, fica ali soprando. Você aceitou? Você concebeu, você está gerando. Lembra que a gente começa aqui no pensamento, do pensamento desce para o coração, do coração nasce a atitude? É assim que o diabo faz. Lembra de Eva? Lembra da história? Então, esse desejo tentado, concebido, dará a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, vai gerar a morte. Se você viver no pecado, vai trazer a morte. Não é só morte física, é morte espiritual, morte de relacionamentos, morte de tantas áreas da sua vida. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ó a maturidade aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nós sempre seremos as primícias do Senhor, sempre seremos os melhores frutos, a primeira colheita. Nós somos as cuidadas de Deus. Aí ele vai falar aqui, praticando as palavras. Meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Olha aí a maturidade. Sejam prontos para ouvir. Tardios para falar. Por quê? Porque quem é maduro pensa antes de falar. E tardios para irar-se. Podemos irar? Podemos. Mas tem que ser por uma boa causa. E se a gente irar, não pode pecar, né? Irai-vos, mas não pequei. Então, assim, pode irar? Pode passar raiva? Pode. Mas não pode vingar, não pode matar, não pode revidar, não pode jogar pedra também. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que salva a gente? A palavra de Deus. Quem que tem poder para nos salvar? Deus, a palavra dele, a verdade, o Espírito Santo. Sejam praticantes da palavra. Olha aqui, isso aqui é maturidade espiritual. Para de só... eu vejo na vida do fulano. A minha avó ora. A minha bisavó era uma mulher de Deus. Seja você a praticante da palavra. Seja você a viver a palavra. Seja... minha mãe lê a palavra todos os dias. Amém. E você? Seja praticante da palavra. Além de ler, pratique. Nossa, aquela pessoa é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, eu sou usada por Deus. Comece a falar isso. Fala assim, eu vou ser aquela que as pessoas vão olhar e falar assim, essa mulher é usada por Deus. Você vai ser usada por Deus aonde você estiver, porque você vai ser praticante da palavra, né? E não apenas ouvintes, é a palavra que tá falando. Enganando-se a si mesmas. Nós vamos sair da condição de ouvintes e vamos entrar na condição de praticantes, de maduras espiritualmente falando. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua face, né? É como você olha no espelho, ok, arrumei o cabelo. Saiu, virou, você não lembra mais nem a cor do laço que está na sua cabeça. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade. Trazer liberdade não é só você ir lá e abrir a porta e falar, pronto, vai embora. Não. Lembra que o perdão é uma forma de você libertar você e a pessoa? Tem tantas formas da gente libertar alguém. Então você tem que ser aquela que traz a liberdade, né? Às vezes a pessoa tá com fome, você leva o alimento, você tá libertando ela da fome. Às vezes você vai lá, tem as crianças, né, Samanta, que precisam de um leite, né? E a mãe não tem condição. Enquanto você chega com uma lata de leite lá que custa quase R$100, você tá libertando ela de uma opressão. Porque às vezes ela tava angustiada de saber, assim, o que meu filho, se meu filho não tomar um leite, ele vai morrer. Vocês estão entendendo como que são as formas de libertar alguém? Às vezes é você dar uma folga para alguém, ver que seu empregado, né, seu funcionário tá ali e passando uma necessidade que precisava resolver e ele não tem horário e fala assim, querido, hoje à tarde eu vou te dar sua tarde livre. Nossa, mas você vai descontar do meu salário? Não, vai lá, resolve seus problemas. Isso é dar liberdade. Gente, tem muitas maneiras de dar liberdade para alguém.
A perseverança na prática dessa lei e não esquecer do que ouviu, mas praticar, será feliz naquilo que fizer. Será feliz, será bem-aventurado, terá sucesso naquilo que fizer, se você praticar essas coisas. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, sabe aquela pessoa assim, nossa, ela ora, ela tal, mas a língua é afiada, né? A palavra de Deus fala que a língua, ela é como uma espada. E essa espada, ela pode matar, ela pode ferir. Então, se você é considerado religioso, mas eu oro, eu busco, eu jejuo, eu faço, mas você não refreia a sua língua, da sua boca sai palavras de maldição, murmuração, sai afronta, engana-se a si mesmo. Olha que tremendo isso. A sua religião não tem valor nenhum para Deus. Tudo que você fizer não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, né? A verdadeira religião que Ele aceita e que é imaculada para Ele é essa. É você cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Órfãos e viúvas, nós já falamos sobre isso. São aqueles necessitados, aquelas pessoas excluídas, aquelas pessoas que não têm valor, que não têm voz, enfim. Aí você pode jogar uma lista aí de pessoas que precisam. E também ajudá-las em suas dificuldades e não se deixar corromper pelas coisas desse mundo. O que tá te corrompendo, né? A gente vai terminar aí, eu queria ter terminado antes, mas eu precisava falar tudo isso. O que tá te corrompendo? Qual a área da sua vida? E é isso que vai ser o seu jejum, é isso que vai ser o seu propósito. Qual a área da sua vida que você ainda tá corrompendo? Ai, Nath, é aquela mentirinha, sabe? Aquela mentirinha branca, né? Que eles falam, aquela mentirinha que às vezes assim, né? Chega alguém e fala assim, fala que eu não tô. Às vezes é você falar pro seu filho, se alguém te perguntar, fala isso. Ai, Nath, mas eu não tô. Nossa, isso não vai causar nada. Mas Deus tá vendo. Pra Deus não existe pecadinho, pecadão, né? Não existe, mas isso aqui é do tamanho de uma agulha ou do tamanho de um avião. São coisas que nos corrompem, porque se a gente se corrompe no mínimo, isso pra Deus, é como se Deus falasse assim, como eu vou confiar coisas grandes se você se corrompe no mínimo? A hora que vier uma proposta muito melhor, você vai se corromper. E a gente precisa treinar isso no nosso coração. No sábado, eu tive essa lição prática aqui em casa. O Gabriel, né, falou assim, mãe, eu quero chamar uns 4 amigos pra virem aqui, pra gente jogar e tal. E depois eles estavam até combinando de sair. Ele falou assim, mãe, mas eu não vou sair não. Eu vou só vir pra cá. Eu falei assim, filho, cuidado, né, porque a gente tá nesse tempo. Ele falou assim, não, mãe, eu não vou sair. Eles vão vir pra cá. Eu falei, tá bom, então pode vir. Liberei, vieram 3 amigos dele e eles passaram a tarde, jogaram videogame, passaram a tarde ali brincando e tal. No final da noite, eles estavam indo embora, estavam programando, ia ter um churrasco, uma festa. E ele falou assim, mãe, eu quero ir e tal, deixa eu ir, mãe, por favor, eu sei que eu falei. Eu falei assim, filho, mas a gente tinha um combinado. Ele, não, mãe, por favor, porque o fulano falou, ele paga até o meu Uber. Eu falei, não é questão de pagar o Uber e tal. E eu fui conversando com ele e eu vi que ele mudou a opinião assim completamente. Aí eu deixei ele falar, ele argumentou, né? Ele tem 16 anos, ele argumentou. E aí ele pegou e falou assim, mãe, mas é só um pouquinho. Não, você pode pôr o horário, eu volto. Sabe aquela adolescente quando quer negociar? E eu virei e falei assim, filho, não é a mamãe que tem que deixar. Mas eu preciso que você avalie aquilo que você falou. Você tinha tido um posicionamento, uma postura antes dos seus amigos chegarem. Por que agora você mudou? Aí ele parou e falou assim, mãe, eles ficaram insistindo muito, eles querem e tal. Eu falei assim, então, como que eu vou confiar, né? Eu posso até deixar você ir, mas não é sobre ir ou deixar de ir. Mas como eu vou confiar em você quando você estiver sozinho numa situação de perigo e você não se deixar levar pela opinião dos seus amigos? Aí ele parou, ele falou assim, mãe, mas por que você tá falando isso? Eu falei, porque eu quero te ensinar algo além de só o meu sim, o meu não. Eu posso até deixar você ir, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você entenda que você não pode mudar de opinião pela cabeça dos seus amigos. Você não pode se corromper. E ali eu ensinei pra ele e no final ele falou assim, mãe, eu preciso me posicionar, então eu não vou. Eu já tinha falado que eu não ia, eu vou falar pra eles que eu não vou.
Então vocês estão entendendo que às vezes a gente é levada... Nath, mas é uma coisa tão boba. Mas vocês estão entendendo que são nas pequenas coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai ensinando os nossos filhos a se posicionarem? Porque quando vier uma situação de perigo, aí eu vou envolver tudo. Drogas, sexo, tudo, né? Uma situação, né? Sei lá, adolescente, né? Às vezes por uma aventura, pensa em alguma coisa aí, né? Pra fazer aí, aliás, eles fazem sem pensar. E às vezes a gente se coloca nesse lugar e eu falei assim, Deus, o que ainda me corrompe? O que ainda, quais as áreas da minha vida que eu ainda não estou firmada e que às vezes por um barulho, por uma circunstância, por uma situação, eu ainda me deixo levar? E aquilo foi um aprendizado para mim também. E eu falei assim, Senhor, que nesses próximos 40 dias o Senhor me mostre aquilo que está no meu coração, que porventura eu ainda esteja me corrompendo. Porque não adianta nada, queridas, a gente fazer o esforço, a gente fazer o jejum, a gente ser generosa, e de repente a gente não está posicionada. A gente não está preparada. Como Deus vai confiar a nós grandes coisas se a gente não estiver preparada nas pequenas coisas? Então que o Senhor nesses dias te mostre, te revele qual a área do seu coração que precisa estar fortalecida. Qual a área do seu coração que precisa estar preparada, amadurecida. Lembra do amadurecimento, né, da maturidade? É quando a gente passa pelo processo de transformação e a gente sai transformada, sai fortalecida. Então que nesse tempo o Senhor te mostre, te revele, que Ele te leve além. Porque o Senhor tem muito para derramar sobre as nossas vidas, mas é muito, não é pouco não. Porque a gente não pode esperar coisas pequenas de um Deus tão grande, não é assim? Então que nesses próximos dias, Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, Teu Espírito Santo, que nesses próximos dias o Senhor se revele a cada uma dessas mulheres. Que o Senhor revele o jejum verdadeiro que o Senhor quer delas. Que o Senhor revele o nível de maturidade espiritual que elas estão, para que elas possam romper e ir além. E que o Senhor, mais do que isso, mostre as áreas da vida delas que precisam ser trabalhadas, amadurecidas. Seja com o jejum, seja com a oração, seja na sua intimidade. Mas que o Senhor revele, ó Deus, qual é o processo, qual vai ser aquilo que elas vão enfrentar nesses próximos dias, para que elas saiam amadurecidas em Cristo Jesus. Que haja uma transformação de dentro para fora, que não sejamos como mulheres que olham no espelho e logo a imagem se vá. Mas que elas possam enxergar dentro o coração, que elas possam enxergar o Teu Espírito Santo na vida delas e através da vida delas, e que elas sejam, ó Deus, como luzeiros na face da terra, que elas sejam as mulheres transformadoras, as mulheres abençoadoras, as mulheres que refletem a glória de Deus nessa terra para esse tempo, porque foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Obrigada, Pai, e que eu quero declarar que essa será a semana mais extraordinária da vida dessas mulheres para a glória de Deus. Que o novo do Senhor vai surgir e que para isso elas vão perseverar, elas não vão desistir e vão ver a glória do Senhor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E declaro que essa semana será a semana mais extraordinária, mais incrível, mais espetacular da vida delas, mais abençoada. O Senhor vai direcionar, vai mostrar e elas vão entender o que o Senhor está falando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas. Em nome de Jesus. Eu queria ter terminado antes, mas o Espírito Santo sabe, né? Eu comecei a live e o Espírito Santo começou a falar tanta coisa aqui. Eu falei, nossa, eu preciso falar. Achei que ia ser mais rápido, mas amém. Deus está no controle. Mas não perca a oportunidade de hoje ter mais o seu tempo com o Senhor. De orar, de buscar, ler de novo. Esses textos que eu tô falando pra vocês, não lê só uma vez, não. Lê hoje, lê amanhã, lê depois. Volta. Fala, Senhor, eu ainda não entendi. Me mostra, me revela. Ele vai falar com você. Os céus estão abertos, o Senhor quer derramar, mas para isso Ele precisa enxergar as vasilhas, né? O nosso coração é a vasilha precisa estar vazia e aberta para Deus derramar. Então se esvazie de você mesma e deixe o Senhor derramar e transbordar sobre a sua vida. Amém? Amanhã nós vamos falar mais,
né? Amanhã nós vamos para um outro nível, nós vamos um outro aspecto da maturidade. Nós vamos continuar ali falando no grupo. Quem ainda não deu o nome para o dia 6, hoje é o último dia para dar o nome, porque eu vou lá para poder organizar e a gente vai montar o grupo e passar as instruções. A Tina tá aqui. Quem não tiver o contato da Tina, me chame. Quem me chamou, eu já passei pra Tina, né? Quem me chamou aí e quer participar do nosso culto dia 6, né? Do nosso momento, nosso chá de rainhas no dia 6 de dezembro, domingo, às 15 horas, aqui em Uberlândia, né? Então, ainda dá tempo aí de você participar, tá bom? Depois amanhã, com a Samanta, eu vou falar, a gente tá fazendo aí a ação, se programe para o Natal das crianças. As crianças, tem algumas empresas que vão dar os brinquedos, né? Elas já estão ali recebendo algumas ajudas, né? As cartinhas, né? Algumas empresas vão pegar, mas a necessidade delas hoje é o leite, né? Até que a fralda também, uma empresa vai doar a fralda para esse mês. Mas nós vamos entrar com a campanha do leite. Nós precisamos ajudar essas crianças. Não pode ser só no próximo Outubro Rosa. Então, já pede para Deus aí, fala, Senhor, eu quero ajudar. Não pensa assim, não tenho condição. Pensa, eu quero ajudar. Senhor, uma lata, 90 reais, eu profetizo sobre a sua vida que você vai dar um caminhão de leite o ano inteiro. Em nome de Jesus. Fala amém aí, porque se você vai dar, é porque você vai receber, Deus vai te dar a condição e você vai receber, né? Vai ter a live aí dia 3, depois eu vou divulgar, eles vão fazer a arte, que também é uma maneira de se ajudar, né? Assiste a live, vai lá, doa. Depois eu vou entrar em detalhes, mas que Deus já prepare você, né, para você ter condições aí de doar. O nome do grupo é Júlio e Glécio, né? É uma dupla daqui da cidade. Depois eu vou mandar o Instagram. Eu também, porque na verdade é o Kleber que tá organizando lá. Eu sei que eles cantam vários estilos, né? Tipo Roberto Carlos, sertanejo. Eles têm umas pegadas aí diferentes, né? Assim, na verdade eu não conhecia o Kleber, que conhece, porque um dos homens faz parte do grupo do Kleber. E eles cantam na cidade, eles fazem eventos e tudo. Então depois eu vou passar tudo pra vocês. Amém? Que Deus abençoe, vai ter muita novidade por aí. Nós conseguimos os 1000 inscritos no YouTube. Eu ainda não fui pra lá, porque o Kleber falou assim, amor, vamos aprender, vamos estar ali seguros, né? A gente vai fazer uns testes. E aí depois a gente já vai começar a fazer nos dois, né? Instagram e YouTube, depois só pro YouTube. Então essa semana eu vou tentar movimentar lá, mas eu vou avisando vocês no grupo. Amém? Qualquer dúvida, me chamem no particular, né? Nós estamos aí à disposição. Vamos continuar em oração. Quem chegou agora, quem não assistiu a live toda, volta e assiste. Esse momento dos 40 dias você precisa estar abastecida. Você precisa receber. Então receba, porque Deus vai usar o que tem dentro de você para multiplicar. Deus só multiplica aquilo que você já tem. Se você não tiver, se você tiver vazia, 0 vezes 0 é 0, né? Nada vezes nada é nada. Mas na mão do Senhor é multidões, é milhares, é um universo de estrelas. Tá bom? Lembra de Abraão e Sara? Deus precisou de para ele ser pai de nações. Deus precisa de você para te dar as nações, para você conquistar além. Então creia. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos nos falando. Amo vocês. É muito bom poder passar esses 40 dias com vocês. Vão ter dias que é o Kleber que vai fazer a live. Vai ter dias que é a Natália. Vai ter dia que é os dois, né? Mas nós vamos continuar, vamos perseverar até o fim. E Deus vai nos honrar, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, minhas amigas preciosas de oração. Vocês são especiais. E estamos juntas para a glória de Deus. Um grande beijo. Deus abençoe.